Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas, aos nossos estudos. Hoje, continuando o nosso conteúdo sobre a questão da dança. Na aula de hoje, a gente vai focar na questão sobre a dança como uma forma de se expressar, de expressar algo, de expressar um sentimento. Então, como nós já estudamos, né, em outras linguagens da arte, a dança ela também tem essa qualidade, né? Pode ser uma forma de expressão e de transmissão de emoções. Muitas dos tipos de dança, né, em suas apresentações, elas contam histórias, como por exemplo no balé clássico, que contam histórias assim como em peças de teatro. Em que os bailarinos, eles estão ali, além de como bailarinos, né, estão ali como atores representando aqueles personagens e precisam transmitir aquelas emoções para o público. Um exemplo é o balé que se chama O Lago dos Cisnes, que conta a história de Odete, que foi uma princesa que foi enfeitiçada e condenada a ser um cisne branco durante o dia e só à noite poder retomar a forma humana. Então, ali as bailarinas, né? Tem a bailarina principal, que vai representar essa princesa. As outras bailarinas representam as damas de companhia dela, que também foram enfeitiçadas. Tem todo o cenário. E aí eles contam a história inteira só através da dança. Não tem falas, né? Ou se tem, são muito poucas. Mas eles vão contar toda essa história através da dança, através da coreografia. A gente teve um olhar totalmente diferente, que foi eu e o meu orientador. Ele pediu para mim ver o vídeo da Ana Pavlova, tudo, da dançarina original, da morte do cisne, e eu vi, aí eu pensei comigo mesmo. Você fazia aqueles movimentos, só que eu pirei mais na música e não na mulher. Aí eu percebi, você fazia aqueles movimentos com o braço, com os ombros, com a cabeça, aí fui ensaiando e consegui colocar uma versão de street dance, uma música clássica. E agora eu danço alguns elementos do hip hop, agreguei alguns, como o rock, o b-boy e o popping. E como eu misturo os dois, sai uma percepção totalmente diferente. E é isso. Não vou esquecer das minhas origens, se tudo, com certeza tudo vai dar certo. Eu tenho certeza nisso, eu creio nisso. E eu não posso esquecer das minhas origens, de onde eu vim, do gueto mesmo, né? Então, como a gente viu, essa cena é um exemplo em que a bailarina ela tá transmitindo ali uma emoção da personagem e transmitindo, né, aquele sentimento, tudo aquilo que a personagem tá passando através da coreografia, mas que não tá, como a gente viu ali no exemplo, né, do John Lennon da Silva, ela não tá presa, essa capacidade de transmitir essa emoção não tá presa apenas ao balé clássico. Outros tipos de dança, outras coreografias podem transmitir também essa emoção e podem também inovar, utilizando, misturando a música clássica, misturando como ele fez, né, se baseando num balé clássico e utilizando a técnica do street dance.
a dança ela não está presa em uma coisa só, né? E não é restrito a apenas um tipo de dança a ter essa capacidade de transmitir a emoção e de contar uma história, né? Então, assim, o bailarino e os coreógrafos, eles têm essa liberdade de tentar sempre inovar e misturar até os estilos de dança para tentar criar algo novo, algo que seja único e transmitir essa emoção e contar essas histórias para o público de formas diferentes. Mas essa relação da dança com as emoções e com os sentimentos, né, com as sensações, ela não está ligada apenas ao que o dançarino transmite para o público, mas também ao que ele sente quando dança, né? A dança, além de transmitir essas emoções ao público, ela também provoca, né, diferentes sensações na pessoa que está dançando. Assim como a gente estava falando, né, não vai depender, independe do tipo de dança, o bailarino ele pode ter sensações, né, diferentes ali, sensações físicas e emocionais também. E essas sensações elas podem interferir de forma positiva ou de forma negativa também na sua performance, né, na forma como ele está dançando. Porque se for uma emoção, uma sensação boa, né, pode ser ali algo que ele gosta de fazer, por exemplo, alguém que gosta de dançar, que se sinta leve, que se divirta fazendo isso, essa pessoa vai ter ali uma performance melhor. Mas agora, ao mesmo tempo, pode ser que ela esteja com dor, pode ser que ela tenha se machucado, ou que realmente o esforço, por exemplo, no balé clássico, as pessoas falam muito sobre o pé de bailarina, porque exige muita disciplina e muito ensaio, e muitas vezes acaba machucando, fazendo calos. Então, às vezes, se eu tiver algum machucado ali que não foi tratado, que não foi tomado o devido cuidado, e a bailarina estiver sentindo dor, aquilo pode atrapalhar na hora dela fazer aquela coreografia. Então, essas sensações, elas podem ser uma forma que ajude positivamente, né, os bailarinos a executarem aquela dança, ou que atrapalhe se for algo, se for uma dor, se for incômodo, alguma coisa assim, ou se for uma dança que ela não tá gostando, não tá satisfeita de fazer, ela não tá satisfeita com a coreografia, não tá se sentindo à vontade. Então, isso pode ser, essas sensações, elas físicas e emocionais, elas podem ou atrapalhar ou ajudar os bailarinos. Outro exemplo que eu queria trazer para vocês é o filme Billy Elliot, que é de 1999. Ele conta a história de um menino, né, de 11 anos, que é o Billy Elliot, que dá o nome ao filme, que ele faz aula de boxe num lugar em que começa a ter aulas de balé por ali também. E ele começa a se interessar em uma determinada situação, assim, em que ele tá treinando boxe, a professora desafia ele a fazer uma aula de balé. E ele acaba tomando gosto pela dança e começa a se interessar, né, de dançar, de ter as aulas, e aí precisa enfrentar ali algumas situações complicadas, tanto do preconceito que ele sofria pela própria família, até por ser um menino que queria dançar balé, que havia muito preconceito na época, ainda há, mas na época era mais, e também sobre questões financeiras, né, que a família dele estava vivendo. E aí o filme conta essa história, né, de como que ele foi enfrentando essas situações para poder ter ali as aulas dele e como é a relação dele, como ele vai descobrindo a dança e como ele vai se relacionando com a dança. E descobrindo que ele gosta de dançar, que ele gosta mais do que ele gosta da aula de balé, esse tipo de coisa. Em 2005, fizeram um musical de palco, ou seja, uma montagem de uma peça de teatro musical que foi baseada na história do filme. E aí conta a mesma história, né? Só que ele tem as músicas, os atores também vão cantar, enfim, um musical. E é contado no palco. Em ambas, tanto no filme quanto na peça,
Tem uma cena em que, após uma briga que ele tem ali com a família e com a professora de balé, enfim, uma confusão que dá na casa dele, ele foge e ele sai de perto, né, da família, daquelas pessoas, e ele começa a tentar expressar todo aquele sentimento, tudo aquilo que ele tá sentindo através da dança. Então ele começa a dançar. No filme ele começa a dançar pela rua e fazendo, improvisando ali, né, uma coreografia pela rua. E no musical também eles fizeram essa cena. Tanto que no musical eles chamam essa cena de Anger Dance, que é a dança raivosa. Então, misturando ali aquela emoção que o personagem e que o bailarino, né, vai estar sentindo e que ele quer transmitir para o público. E então ali tem todas essas duas relações. Tanto que o bailarino tá passando pro público aquela emoção do personagem e o personagem tá dançando ali para se expressar também, para lidar com aqueles sentimentos que ele tá sentindo. Agora falando um pouquinho sobre a relação da dança, né, com o esporte, a questão da saúde. Primeiro, eu trouxe essa técnica, né, que é uma dança, é uma forma de terapia, que foi criada por um antropólogo chileno, chamada biodança, que é uma técnica terapêutica, né. É uma forma de fazer terapia em grupo e ele vai usar ali a questão da dança, os movimentos, como uma forma para tratar vários dificuldades que as pessoas podem ter, estresse. É um tipo de terapia que ele pode ser usado tanto para aliviar estresse, né, de algumas pessoas, também ajuda gestantes, idosos, pessoas que estão dentro do espectro do autismo também. Então vai ser algo que vai utilizar ali a questão do movimento, né, da dança, a música, a relação com a música e também integração em grupo. Então a relação do grupo uns com os outros, incentiva, né, as pessoas que estão participando ali daquela aula de biodança a interagirem umas com as outras durante as realizando, né, os movimentos da dança que o orientador vai passar para as pessoas que estão ali no grupo.
E falando mais sobre a questão do esporte, a própria dança, ela pode ser considerada um esporte também, ela também é uma forma, é uma atividade física, né? Então ela é uma forma de arte, mas também é um esporte, ela tá ligada ali à arte, mas também à educação física. A dança esportiva, por exemplo, é uma modalidade que é reconhecida por órgãos, né, do esporte, do próprio Comitê Olímpico, né, que existem ali competições de dança esportiva, tida como uma modalidade mesmo esportiva, apesar de ali algumas modalidades de dança de salão. E existem competições de outros tipos de dança também. E a dança ela vai estar ligada ao esporte de diversas formas, né? Aqui eu separei alguns exemplos. A gente está vendo aqui as líderes de torcida, né? Que às vezes estão ali, a ligação delas com o esporte, né? Tá pelo fato de que elas estão ali, né? Para animar torcidas de campeonatos de futebol, de beisebol, enfim, de basquete. Mas a própria dança que elas fazem, o tipo de dança que elas fazem, também é considerado um esporte. A modalidade delas também é um esporte, porque ela envolve ali a ginástica, envolve, além da dança, envolve outras coisas também, acrobacias e tudo mais. Tem também o nado sincronizado, que vai unir, né, esses dois lados do esporte com a dança. Indo pelo esse mesmo caminho, a gente tem também a patinação, tanto a patinação com esse patins de roda, como também a patinação no gelo. Ambos fazem parte ali também, né? São patinações artísticas. A patins no gelo, o patins de rodas eu não sei, eu acho que tem competições, mas o patins no gelo, por exemplo, ele participa das competições de Olimpíadas de Inverno. Então, é uma modalidade ali que é muito popular também. Nas Olimpíadas de Inverno, tem a modalidade, né, solo e a modalidade casal. A solo, ela tem mais acrobacias, assim, que elas fazem, mais saltos. E a de casal tem um pouco menos, é mais coreografia, é mais dança. Mas também tá ali, conta também como esporte, também tem toda a questão esportiva ligada. A gente tem também a ginástica rítmica, que eu acho que eu já cheguei a mencionar para vocês, que é essa ginástica que tem algumas modalidades, né, que elas usam. Tem as que elas dançam, a mais conhecida é a dança com a fita, que tem toda essa questão da coreografia também, com as acrobacias, né, de ginástica, né? E aí tem essas modalidades, tem a ginasta da GRD, né, que a gente chama, que é a ginástica rítmica. Ela pode usar a fita, ela pode usar o arco, a bola, as massas. Também tem uma modalidade que usa uma corda. Na ginástica olímpica, que é um outro tipo de ginástica, a gente vai ter a modalidade masculina e a feminina. A masculina, ela vai estar mais voltada para questões das acrobacias, então os ginastas, né, homens, eles participam, as competições deles são mais acrobáticas, mais focadas, são só objetos na parte das acrobacias que eles fazem, né, nos aparelhos. E a feminina tem essa parte e tem também a parte da dança junto, porque além delas fazerem em até alguns, acho que só as argolas, acho que só tem na masculina, mas os outros aparelhos acho que tem nas duas modalidades, tanto na feminina como na masculina. Mas além de ter esses aparelhos de acrobacia, na modalidade feminina, a gente vai ter também a modalidade do solo, que vai unir ali as acrobacias com uma música e uma coreografia ali de dança. Foi até nessa que a Daiane dos Santos, que é uma ginasta muito importante brasileira, fez ali um salto que acabou recebendo o nome dela, porque tinha sido um salto único, né? E aí, durante uma apresentação em uma Olimpíada, se eu não me engano, ou no Pan-Americano, não tenho certeza agora, acho que foi numa Olimpíada, ela fez esse salto e foi registrado ali, patenteado com o nome dela, recebeu o nome dela, por ter sido algo que era muito difícil de ser executado. E aí foi durante essa modalidade que envolve ali a dança.
mostrei para vocês, né, essa apresentação dessa ginasta americana, o nome dela é Nia, que viralizou um tempo atrás porque ela usou, né, ela executou todos os movimentos ali de forma excelente, e ela utilizou uma compilação de músicas da Beyoncé, então acabou fazendo muito sucesso, viralizando, além da questão da execução, né, dos movimentos da ginástica. Ela estava se divertindo muito ali enquanto ela dançava, porque ela escolheu ali uma música que tinha a ver com ela, que tinha músicas que ela gostava e que tinham a ver com ela, né? Com coisas que ela gostava, com o que ela fazia para se divertir. Então, até quando termina ali, os comentaristas, né, estão falando em inglês, que foi extremamente divertido de ver, além de ter sido ali executada toda a questão técnica da ginástica, ela também teve essa questão de que ela estava realmente se divertindo, né? Era algo que ela realmente estava gostando de fazer. Então, tinha não só ali a questão técnica, mas também a questão da emoção, das sensações que ela estava sentindo. Você percebia que ela estava realmente se divertindo fazendo aquela coreografia. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente continua, então, com o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem mandar para mim. Que a gente vai se falando até semana que vem. Então, a gente se vê na próxima aula.